This is the fifth and last presentation for this camp. Essa é a nossa última apresentação para essa reunião campal So thank you all for joining us. e obrigado por terem se juntado Let's aqui. open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we do thank you, Santo Deus, te agradecemos, despite the earth waxing old, apesar da terra becoming ficando old, velha, you still continue to guide and protect your people. tu continuas a guiar e proteger o teu We ask povo. for continued grace É, pedimos as we graça attempt to contínua serve you. ao tentarmos continuar a We te ask and pray for a blessing in servir. this final study together. Pedimos uma bênção para esse último estudo. Thank you for all the work that you are doing in us and through us. Obrigado por todo o trabalho que In Jesus' name, estás amen. fazendo através de nós. Em nome de Jesus, amém. We've spoken about the commission of sin, Nós temos falado practicing sin. sobre a prática do pecado. I was reminded that in perhaps 2016, 15, Ehm, eu fui lembrado que em 2017, 2016, 2017, 2016, 2016, I made a comment eu teria feito um comentário that in heaven que no céu we will be able to sin, but we will choose not to. nós poderemos pecar, mas nós escolheremos não Following that pecar. comment, I did a E, series on which was called The Nature of Humanity, e depois desse comentário, fiz uma série de apresentações 2000, sobre a natureza 2017. humana. Então, em And I can't remember the 2017, year that I introduced the idea of fast brain, slow brain, but it's maybe 2019, 20. eu não sei exatamente quando eu introduzi a questão do cérebro lento e rápido, mas provavelmente em 2019. All of those thoughts and ideas build on top of one another. Todos essas ideias e pensamentos são And construídos unless uma em someone cima da outra. says otherwise, E a menos que alguém I think those diga previous algo diferente, positions, those previous ideas are in line with what I'm currently teaching. eu diria que esses pensamentos e comentários anteriores estão alinhados com o que estamos In this ensinando movement, atualmente. Neste movimento, we have in place laws, rules, temos leis e regras institutions instaladas, that govern how instituições we are supposed to behave. que governam como nós devemos nos comportar. So that's today. Então, isto é hoje. I'm just going to say we have laws in place. Então, vou dizer que nós temos leis instaladas. I also want to say, Também quero dizer, I won't call it sin, I'll call it misbehavior, não quero falar aqui de pecado, mas vou falar de mau comportamento. is abuse. Todo mau comportamento é abuso. I don't believe that trivializes abuse. I think it puts it in its proper context. Eu não acho que isso, então, acaba Trivialize trivializando o abuso, mas coloca ele no seu makes devido petty. contexto. You have to research the word. I'm not sure. I can't help you any further than trivialize. Is that not a word? I don't want to trivialize what abuse is. Não quero trivializar o que
é o I abuso. want to put it in its proper setting. Quero colocá-lo no seu devido contexto, All misbehavior, all bad o behavior lugar. is abusive. Todo mau comportamento é abusivo. If you just look at your friend or your partner in with a bad look, Se você olha para seu amigo ou parceiro com um olhar you roll your eyes at mau, them, se você that is vira abusive behavior. It's vira seus wrong. olhos, assim, rola seus olhos, então isso é Just because comportamento it's abusivo, isso é bad errado. behavior or abusive, Mas somente por ser mau comportamento ou por ser it doesn't abusivo, mean não that significa, if you rolled your eyes at somebody that you'll be removed or disciplined from the movement. isso não significa que você automaticamente seria removido, disciplinado no movimento. Minor offenses are often just ignored. I don't want to say ignored. They are not punished because they're not ignored. É, muitas vezes não são punidos esses They're pequenos acknowledged. They are mau disapproved, comportamentos. São but there are no reconhecidos, consequences to são them desaprovados, mas não except trazem broken consequências, relationship. é, So, com what I've exceção described is what de every relacionamentos single one quebrados. of you in this room experiences every single day Então, quero descrever o que todo mundo nesse movimento, nessa sala, experimenta todos os dias. from your parent or your child, your partner, your É, friend, da parte dos seus pais, dos seus filhos, from church amigos, members. membros da igreja, And we won't even colegas. go and discuss how the world treats you. A gente precisa nem entrar em como So, we all o experience mundo that. trata vocês. And you don't divorce over those things. E a gente passou You por don't essas throw your children coisas, out. a gente não se divorcia por causa disso, a gente Children não don't leave expulsa home. nossos We put filhos, up with a filhas, lot of bad behavior, nossos filhos não saem de casa por causa disso. A abuse. gente tolera muito What I've mau tried to comportamento, abuso. show us Mas eu tentei that if you're demonstrar ou expecting mostrar. a big sigh of relief the day you get to heaven, Se você espera um grande suspiro de alívio no dia que você that all chega no those céu, sinners in Zion will be thrown out onde todos aqueles pecadores de Sião over serão these expulsos, minor offenses, por conta dessas ofensas menores, I think you're going to be disappointed in heaven. eu creio que Those você people will get ficará there. desapontado, quando chegar ao céu, porque essas There is an pessoas estarão lá. expectation Há uma expectativa that they will, that they have already committed and will continue to commit to improve. É, é uma expectativa So in que 16, essas pessoas se when I comprometeram said a melhorar. we Em can sin, but we choose 2016, not to, quando eu disse que poderemos pecar, mas nós escolheremos a não pecar, I expect eu espero that people today are not deliberately and maliciously misbehaving. que as pessoas hoje não estão deliberadamente, And when you maliciosamente realize se that you have done something comportando wrong, you mal. apologize. E quando você percebe que você fez algo You errado, seek que você reconciliation pede desculpas e eh, because busca the reconciliação, only protection that you have reconciliamento. is the law. Porque That laws will be put into place a única proteção to que protect your rights. você tem You é a either have lei, that model
a or lei sinners para won't be allowed into heaven. proteger os seus And direitos. then once you Você get tem ou to, este if you modelo, start going down ou that path, pecadores não entrarão no céu. E uma vez que we você have to entra make neste a judgment caminho, of what sins are allowed in heaven and which ones are not. a gente precisa então decidir sobre quais tipos de pecados são permitidos no céu e quais não são. I'm not super clever, Não sou but it doesn't take me much especialmente effort, esperto, mas não me and I custa can't muito read people's esforço. minds. Eu não sei ler a mente It de doesn't take ninguém. me much effort to know when there's sin going on. Não me custa muito entender quando está Which acontecendo leads me to think um pecado, que there are me very leva a few pensar perfect people in this movement, if any. que há muito poucas pessoas perfeitas neste movimento, se é que So if há. you're expecting perfection, Então, se você espera which perfeição, means zero misbehavior, que significa zero mau comportamento, none of us are going to heaven. ninguém de nós irá ao céu. And once you move away from that position, E uma vez que você se afasta dessa and then you posição, say, yes, but if it's a really bad sin, e você diz sim, mas o que é then we quando have to é um discuss pecado what muito is a ruim? minor sin and what is a serious sin. Então a gente precisa discutir o que são pecados menores e que são pecados sérios. What I'm suggesting O que eu estou sugerindo is that there are already laws and rules in place in the movement que já há leis e regras instaladas no movimento that are quite clear about what qualifies as a serious offense and what doesn't. que são bastante claros sobre o que se qualifica como uma ofensa séria e So o the que não example se that Patricia qualifica. gave at the end of the class that we Então, just finished a resposta eh, que foi dada no final da última aula qualify as a serious enough abuse that you will be removed from this movement. sei exatamente o que diz, mas se qualifica como um abuso And if sério you o, leave this movement, you don't go to heaven. sério o suficiente para So membership sair in the deste movement movimento. is serious. E se você sai desse movimento, você não vai There ao is no other céu. Então, path. a There's no membresia other neste movimento é uma gate coisa to séria get to heaven. e não há outro caminho, não há outro As portão Jesus said, you para can't chegar ao climb over céu. the wall and get in. E como Jesus disse, não tem como você pular o muro The only para way to get in entrar. is being a member of this movement. A única maneira de entrar é sendo membro desse movimento. And if you commit abuse E se você comete abuso, in the examples that were given earlier, nos exemplos que foram dados and it mais comes to cedo, the attention of the human leaders, they will be obliged to remove you. e isso chega à atenção dos líderes humanos, eh, elas serão obrigados a te And if you think remover. that's unfair, E se você acha que isto because they é might not injusto, know, porque podem não then my saber, response to that então a minha is that resposta the a isso responsibility is upon yourselves é que essa to keep responsabilidade your eyes recai and ears sobre open você, que você and mantenha either seus olhos e self-report ouvidos abertos e ou that you are você being se abused, que você se auto denuncia que or if you você see abuse happening, you inform the leadership. tem sido abusado ou quando So você actions are taken. observa And vê we live abuso in a world acontecendo que você that denuncie we don't isso have civil para authority, que uma ação seja and therefore in this uma world, medida seja tomada. Mas when serious vivemos abuse is identified, neste mundo que vivemos, quando há um abuso we are sério, required to work with the government somos requeridos em conjunto com o governo that
some kind of reparation, some kind of consequence happens. que algum tipo de reparação ou consequência So we would inform aconteça, the state, the authorities. para informar as autoridades, o Estado. This is why É por isto, I have been focusing on the subject of divorce and remarriage eh, que eu tenho focado na to put questão that relationship on a proper footing. para colocar, este relacionamento na sua base We de haven't vida. discussed parental and child relationships. A gente não chegou a discutir That is a relacionamentos subject that would need addressing that we just haven't got round to. para com crianças. Isso é um assunto How que a we gente não treat chegou our a, elderly, é, subject of ageism. a gente não chegou a We've discutir isso. not A gente não discussed falou that. ainda sobre etarismo. That's a serious issue in our movement. Isso é um assunto sério em nosso movimento. So we're aware that we haven't been able to tackle everything. Então a gente não conseguiu As I say, abordar all we've tudo done ainda. so far is address the issue of marriage because it's a Tudo really que big issue. temos abordado até então é a questão do casamento, porque isso é um assunto bem grande. So I understand that people can be concerned Então, eu entendo que as pessoas possam se preocupar that if I say it this way, that I have cheapened heaven, que eu teria, vou dizer assim, teria tornado o that now céu it's barato, super easy to get into heaven. que agora é super fácil de entrar ao céu. I don't see it that way, Eu não vejo dessa maneira, but if that's how you view it, mas se é assim que você I think vê you should a be more questão, happy than unhappy. eu creio que você deveria estar mais feliz do que Because if you é, follow the logical conclusion of an infeliz. alternative path, Porque para seguir a conclusão lógica de um caminho you end up alternativo, getting so many problems that you have a model that will not work. você acaba entrando em tantos problemas que você We acaba would com have um a modelo que não dysfunctional funciona. model of Você acaba sin and com salvation. um modelo disfuncional sobre pecado e salvação. The Catholic Church A Igreja Católica are perhaps one of the most honest people about this subject. são talvez o povo mais honesto sobre essa questão, sobre Far esse more honest assunto. than Adventists, in my opinion, Muito mais honestos do que adventistas, na who minha lie out of opinião, their teeth, que mentem who descaradamente, just quote scripture and think it's going to fix the problem. que apenas citam escrituras e acham que isso resolve o problema. The Catholics recognize there's a big problem in their plan of salvation Os católicos reconheceram que há um grande problema and they fixed it. no seu plano de salvação They e created resolveram isso. what? Eles criaram o quê? What did they have to create to solve the problem? O que criaram para Purgatory. resolver o problema? O They purgatório. had to create purgatory to fix the problem that was staring them in the face. Tiveram que criar o purgatório para resolver o problema que estava lhes olhando And Adventists, eh, like all the other em seus Protestants, olhos. E os adventistas, just os outros create false protestantes, models of salvation apenas criaram falsos modelos de and tell you not to salvação question the authority and the word of prophets. e vão te dizer para não questionar a palavra e a autoridade de And they cover their profetas. sins by saying sola scriptura, only scripture. E vão cobrir seus pecados dizendo só a This escritura, movement a has escritura somente. unshackled itself from that bondage. Esse movimento se And you soltou should be thankful for dessas that.
if dessas you've been freed from the slavery of sola scriptura, restrições, which is abusive. que você foi liberado das algemas da sola escritura, Because que when you é understand the abusiva. plan of salvation Porque se você entende o clearly, plano da salvação, then you can go back to inspiration and see what claramente, it's really teaching. então você pode voltar às escrituras e olhar e entender Or o que realmente está you sendo do what ensinado. Catholics do, Ou você faz o que os just make católicos up fazem, stuff, ou você apenas inventa coisas, but don't live a lie. mas não viva uma So I don't think I'm mentira. cheapening heaven. Então não acho que estou tornando o céu barato. I think I'm actually setting heaven on a proper footing. Eu creio que estou colocando o céu no seu devido lugar. Gross, malicious abuse. Abuso grosseiro e malicioso. We have rules and laws already in place. Nós já temos regras e leis Our laws on divorce and remarriage no are seu quickly lugar. catching up. Nossas leis e regras sobre eh, casamento e Once those divórcio e things are in novo place, casamento estão sendo utilizados then the rapidamente. responsibility lies upon all of us, E uma vez que essas coisas estão no seu lugar, então a from the foot responsabilidade to the recai head, sobre todos nós, desde to a cabeça understand how até those laws and rules o, operate dos pés à cabeça, para entender como essas and leis e to regras operam participate and implement them e de and to stop participarmos doing what most of you do. em implementar elas e de When you're aware pararmos of o que sin, a maioria de vocês está fazendo. abuse, Quando você está you ciente say, de it's none of pecado, my abuso, business. você diz, isso não é Pass it on to problema someone meu. else. Você repassa isso para outro. It's not my responsibility to Não fix é this. não é minha responsabilidade de And in resolver the isso. back of your mind, E no fundo da you sua believe mente, você that acredita if the humans don't fix it, God will. que os humanos não So vão all this resolver, hidden então sin that no one's going to deal with now, Deus vai resolver. Então, há aquele pecado escondido que that they don't ninguém vai, want to deal with now, ninguém quer resolver that agora. God will deal with it at the second advent, Então, que Deus vai resolver isto no because segundo God's the advento, gatekeeper. porque Deus é o And we guardião turn all of the parables e in inspiration vão, into reality. vai virar, And that's something fazer, that we need to tornar address. todas as parábolas, So I don't want to da turn this into a inspiração em preaching session, realidade. so I'll E isso é stop there algo and wait que see a if gente anybody's got precisa any falar further sobre. questions. Mas eu não quero aqui ficar pregando, então eu quero parar por aqui e quero One more point. abordar mais perguntas. Só mais um ponto. I didn't read all the my question. Eu não li toda a pergunta. I spoke about the Old Testament Eu falei sobre o Antigo Testamento and the New Testament. e o Novo Testamento. I thought I would slip that in, but it didn't work. I Achei thought I'd just que eu slip that in, but it didn't work. It caught someone's attention. poderia implementar isso, ou deixar isso entrar aqui despercebido, mas alguém percebeu, It's não not the deu old and certo. new bit, it's the Testament bit. Não é sobre o Antigo e Novo, mas é sobre a questão do testamento, Because I wanted to be vague. porque eu quis But now they've permanecer asked, I can't be vago. that vague. So if I change it to Old Covenant and New Covenant, Então, se eu mudar isso aqui de Antigo e Novo it's much more Concerto, precise. isso é muito mais And exato, mais there are preciso. big differences between the Old Covenant and the New.
E há grandes diferenças entre o antigo e o And I novo think I did say in the concertos. earlier presentation this week, E creio que eu disse nas primeiras apresentações dessa semana, if I just did it this way, se eu fizesse assim, on the right hand side, that's two lines, lá no lado direito temos duas linhas, as it is at the beginning. assim como no começo também. This is Eden to Eden, Isso aqui é Éden a and Éden. everything in between E tudo is entre scripture. os dois é escritura And e the spirit of prophecy. espírito de profecia. And despite what either of them tell you, E apesar de o que qualquer um dos dois te diz, they describe and explain almost everything elas descrevem from an old covenant perspective. quase tudo a partir de uma perspectiva do Even the good antigo ones end concerto. up doing that. Até os bons It's acabam hard fazendo to isso. escape. É difícil escapar It's hard disso. to escape É difícil escapar the gravitational pull of the old covenant. o eh, esse When puxão, you're trying to né, escape from it, gravitacional do antigo because all of concerto. these inspirational Difícil words that escapar we dele, read porque todas essas palavras inspiradas que nós lemos were written by two types of people. foram escritas por dois tipos de pessoas. Who are the two types of people that they were written by? Quais são esses dois tipos de pessoas dos quais foi escrito? Any thoughts? Any guesses? Algum pensamento, alguma ideia? Pour les prophètes? The prophets, the Not- second time. Not prophets. They were prophets, of course, but that's not Profetas, what we're looking for. não. Não, os profetas não. Havia I'll do the profetas sim. first one. Vou dar o primeiro. Robert, Ah, não, tem Robert. mais. Roberto. Je pense que c'est des conservateurs et des libéraux. Conservatives. He thinks that it's conservative and liberals. Ele acha que I são like that answer. conservadores e liberais? Gostei dessa resposta. Conservatives and liberals? Yeah, Oui. that's what he said. Conservadores e liberais? Conservatives and liberals. Conservadores e liberais. Conservatives, not Millerites. Conservadores não seriam. Okay, so what I was looking for O que eu estava procurando was slaves eram escravos and I've put people who were slaves. colocar aqui pessoas que They're foram either in escravos. slavery Você ou está na or they've just come out escravidão, of slavery. você ou elas acabaram de That's sair inspiration is written by those people. da escravidão. A inspiração foi escrita por Even estas the pessoas. Eden story number 1 was written by them. Até a história do Éden número 1 foi escrito por Remember, essas Moses wrote pessoas. Genesis. Lembre-se que Moisés So escreveu all of that imagery, Gênesis. however perfect it is, that was written by an ex-slave. Então, toda essas imagens usadas para escrever essas histórias foram Someone escritas mentioned the por um Millerites. ex-escravo. Alguém mencionou aqui The os Millerites, mileritas. 1 or 2? Mileritas são um ou dois escravos ou pessoas que saíram da escravidão? 2, Dois, because they're the people that come out of the 1260 period of darkness. porque eles são as pessoas que Darkness saíram dos is 1260.
E God's escuridão church é becomes escravidão. slaves. O povo de Deus, a igreja de Deus se tornam Then escravos. the abomination of desolation is punished. Logo, a abominação desoladora é The punida, slaves are set free, os escravos são and we libertos call them e nós os the chamamos Millerites. os mileritas. You can go back to the New Testament. Você pode voltar You begin ao with John, then the Novo disciples, the Testamento. same repeating pattern. João, discípulos, o mesmo padrão repetitivo. Either slaves Ou escravos or ex-slaves. ou When you ex-escravos. see that, Uma vez que você entende isso, all the prophecies todas essas that were profecias written about Jesus, que foram escritas acerca they de were written by Jesus slaves. foram escritas por You're escravos. okay with that? Tudo bem? John the Baptist comes, João Batista chega, reads all this material written by slaves, lê todo esse material escrito por escravos, is an ex-slave himself. ele mesmo sendo um ex-escravo. When I mean that, but what I mean by that, he's just born out of slavery. Ele acaba, ele é Is it any nascido wonder saindo da escravidão. he has no proper idea about the plan of salvation? Isso surpreende que ele não tem nenhuma ideia correta And ou this certa first angel's sobre message is a totally salvação, warped and distorted. é que a sua primeira mensagem angélica é completamente distorcida. Warped and distorted, someone? Virada e distorcida. Twisted and bent. Even though it's the first angel's message that has been given by God, Mesmo sendo a primeira mensagem angélica Miller has the same. que estava Elder sendo dada Jeff. por Deus. Is Elder Jeff one or two? É, Two. Miller Because e Ancião Jeff. Adventists have just come out of bondage as slaves Ele é um ou for Deus? 126 years. Dois, That porque darkness adventistas acabaram em sair de destroys the minds of 126 humans. anos de escravidão. Jeff comes out of that E o Jeff sai disso thinking he pensando, has the truth. pensando que ele agora The tem a gospel. verdade, o Does he have evangelho. the gospel? Será que ele tem o He evangelho? does. Sim, Is tem. it distorted? É distorcido? It is. Sim, And é. so he has very strange ideas. Então ele tem ideias And it muito takes an estranhas. enormous amount of work to correct those mistakes. Leva um enorme trabalho para corrigir Took esses someone erros. like Elder Tess to come Precisou vir alguém como Anciã with Tess, her background ela com o to passado straighten dela, out much of what had been taught that was incorrect. para corrigir aquilo So- que foi ensinado de forma errada. When I said Old and New Testament, Então, quando eu disse Antigo e Novo problem Testamentos, that confronts you and me, all of us, o problema que nos confronta, if you você, thought I eu, was todos being nós, harsh and critical about the Bible or quando Ellen White, você acha que eu fui duro ou grosseiro para com a Bíblia ou Ellen White, it's not the case. não, isso não Not acontece. the case. Isso não é o caso. Not the case. I know you think that. It's not the case. I Não love é, them. não é o caso. Eu I os love them. amo. Eu os Couldn't amo. translate that, could you easily? I love the 66 books and I love Ellen White, Eu amo os 66 livros e amo Ellen White. but Mas I eu have
Tenho. Have. And you need to E vocês precisam recognize reconhecer. that when they write, Eu tenho reconhecido. these are Vocês either precisam slaves or reconhecer ex-slaves. que essas And their words escritores have to eh, be são carefully foram checked and analyzed. os escravos ou são escritos por ex-escravos. So Essas I've palavras precisam used ser the term slaves analisadas and ex-slaves, cuidadosamente. Eu usei essas palavras, and I've escravos, used the term ex-escravos. Old Covenant. Eu usei a palavra antigo concerto. People get rightly offended E as pessoas se ofendem justamente when Paul says, quando Paulo diz, or Jesus says, ou quando Jesus or diz, John says, ou João diz, both of the Johns, ambos os or Ellen Joãos, White, ou Ellen White, we are New Testament people. nós somos, We are Pes- New Covenant people. somos pessoas do Novo only Testamento, do response Novo that Concerto. we can have E a única today is resposta to laugh. que nós temos hoje, Really, we should laugh. realmente a gente só pode rir. That if A gente their realmente deveria ideas rir, porque as ideias deles, are really New Covenant, se realmente fossem novo the concerto, plan of essas ideias, salvation is dead. então esse plano de salvação está And morto. this is the difficulty that confronts us. E esta é a dificuldade com We a qual cannot nós estamos confrontados. do what the Catholics did. Nós não podemos fazer Just o que os make up some católicos story about purgatory. fizeram, inventar alguma história We sobre um have to confront the purgatório. fact Nós precisamos that even when confrontar they o say fato this is New Covenant words, que, mesmo quando dizem que essas são palavras do novo concerto, even though they did the best they could, mesmo sendo que tentaram fazer o melhor it's not que good puderam enough fazer, for the second Eden. que isto não é bom o suficiente para o segundo We Éden. have to acknowledge Nós precisamos that the reconhecer transfer from that old way of thinking to the new is not easy. que a transferência do antigo modo de pensar para o novo não é fácil, não é But simples. what I'm trying to say is that it's necessary. Mas o que eu estou tentando dizer é que é necessário And we are all handicapped. e nós somos That's a todos word. Because I wanted to say we're all hobbled, and you wouldn't know what that meant. nós somos todos todos limitados. Let me see if I can find something. É, Sorry, it's always my spelling, always. Give me 1 second. I want to somos see todos if I can do this. deficientes. Só quero procurar uma coisa rapidamente. So we'll go to we'll go to Joshua. Vamos abrir So, o livro de Josué. I'm doing this for for a translation. Estou fazendo isso aqui para I want to go to Joshua 11, os intérpretes. I think. Josué 11. Okay, in Joshua 11, verse 6, Josué 11, versículo 6, in the last part of the verse, na última parte do versículo. can you tell me what God says to do to the horses? Você pode me dizer o que Deus está dizendo aos Can you translate cavalos? that French word into English? Você pode, Joshua 11, 6, Josué 11, 6, and it says to do something to the horses. diz algo para fazer algo What does it say to do to the horses? com os cavalos. What's that French word?
Qual essa palavra que está sendo usada aqui? So first say the French word. No, I don't mean read the English because I know what the English says. I want you to tell me what the French equivalent is. Ele quer a What does palavra that French word mean que to está you? sendo Read the usada French aqui, word, né? please. Aqui diz Read the French word first. jarretar, né? Jarretarás. Is that the word? Tell me what that means to you. O que significa jarretarás? Okay. You cut the tendon of the leg so the horse cannot walk. Então você No. corta, It can walk, but it limps. você corta o tendão do cavalo para que ele possa caminhar, mas ele vai So the horses are mancar. not crippled and they're not handicapped. Então esse cavalo The não English word is they're hocked. ele não And é whatever the word is in your eficiente, ele language, consegue what it means is to limit the power and the ability ele of the consegue horse andar, mas o que significa é que ele que acaba sendo to limitando do o what it's poder supposed to do. do cavalo. These are war horses. Esses aqui são cavalos If you cut the tendons, de guerra, né? Se você they corta os can become tendões, workhorses, eles se podem tornar cavalos de but they trabalho, can't be war horses. mas não podem ser cavalos de guerra. That's the idea that I want us to see E essa é a ideia que quero que when nós we vejamos read all inspiration. quando nós lemos toda inspiração. That if you just read it as is, Se você lê ela assim como ela está, you are hocked você é jarretada, and you cannot be a warrior. e você não consegue ser guerreiro, guerreira. You can work, Você pode but you trabalhar, won't win any battles. mas não vai vencer nenhuma batalha. Only by understanding scripture Somente entendendo a and escritura realizing this problem, e filtering entendendo everything that you read este with new problema, covenant lenses, e você filtrando tudo que você lê com essas lentes do novo which concerto, means with some rules, some laws of the new covenant, que significa com regras e which is leis not do for me to novo, give, it's for others to tell you about that. do novo concerto, que não é But once you have minha those parte tools, de dar esses detalhes, mas you outras can reread cabe a outras pessoas. and you'll see God's glory Então, in the new shining forth. você só então que você consegue enxergar a glória de Deus na If sua that is nova correct, forma. all this foolishness that I'm talking about Se isto é correto, toda a will sound like profound tolice, wisdom. por isso que estou dizendo, If soará I'm wrong, como profunda it deserves sabedoria. to go on the trash heap. Se for errado, merece And keep acabar your no existing monte model de lixo. with all the problems that it has. E com isso, o modelo existente com todos os problemas que ele tem. I have some other questions. Outras perguntas que eu tenho, que eu recebi, Some of these I think I'm just going to answer quickly, if I can. algumas delas eu espero poder responder rapidamente. Would I give a one-word answer because I got laughed at? Quando eu dou respostas de uma só palavra, riem Don't de ask me to mim. explain. Então não me peçam para que Can't have eu it both explique. ways. Sorry, Corinne. This is your question. Sua pergunta, So you're going to get a quick answer, which you won't like. e vou te dar uma Revelation 17. breve resposta que você não vai gostar. Apocalipse 17.
We go to the end of the chapter. Vamos ao final do capítulo. Verse 17. Versículo 17. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. Oh, did I 16, eu not tell you the acho. verse? Did I give the verse? Or forget? Não, tá. Oh, it's chapter 17, verse 12. I got too excited to be quick. 12. 17 e 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com Is a our, besta. is our internet still good? Because mine just cut out. It's all good? Okay. Okay, so we've read verse 12. Versículo 12, não? Apocalipse 17 e 12. So I'll read the question now. Vamos ler a pergunta. Who are the 10 kings who have not got a kingdom at the end of the earth? Quem são os 10 reis que não receberão reino no fim do mundo? Sorry? At the end of the world, yeah. No fim do mundo. The end of history. Who are they? Final da história. Quem são? Anybody has a thought? Alguém? Alguma ideia? Who are these 10 kings? Quem são esses 10 reis? Put your hand up. Who's speaking? Levante suas mãos. Les 10 rois, pour moi, c'est le bureau ovale, là. Ah, donc, bon. 10 kings for me, it's the Oval Office. Para mim, os 10 reis são Oval Office. como chama esse escritório oval? I like that answer. Robert. Les 10 rois, ce sont les autres nations du monde, dehors des États-Unis. The 10 kings are the all other nations of the world Os 10 reis são outside the USA, outside USA, as except nações do USA. mundo fora, salvo os I'll Estados just put all Unidos. nations of the world. Todas Everybody as knows that nações do it's mundo. except the USA. Todo mundo sabe que com exceção dos Estados Unidos. Ishmael. Les 10 orteils. Salão oval, né? For him, they are the 10 toes. Para mim, são os 10 And who are the 10 toes? dedos do pé. Que são esses 10 Bem, ela vai dedos? My mother will continue. Excellent. A minha mãe vai continuar. Excelente. Come on, Mum, tell us who the 10 toes are. Então, quem são os 10 dedos? I don't know. Não sei. She doesn't know, she said. Ela não sabe. So she said it's the 10 horns Ela diz que são os 10 of chifres. Revelation 13. Eric. Une autre face de la bête. It's another aspect of the beast. É um outro can I just say aspecto it's the beast? Face. da besta. Yeah. Então, a besta Anyone else? é a besta. Mais alguém? I liked everybody's answers. Eu Let's- gosto let's- das let's read a couple respostas of de todo verses mundo. in Vamos that ler chapter. alguns versículos desse If we capítulo. could get some clues. Vamos ter algumas dicas aqui. So, beast. Besta. So if you can pass it to Corinne, Pode passar o microfone para a I'm Corinne. guessing she's thought about this a lot. Imagino que ela tenha refletido muito Who's the sobre isso. beast, Corinne? Quem é a besta, Corina? Le septième royaume? É The os- seven o kingdoms. sétimo reino. Seventh kingdom. Anything else? USA? Les États-Unis? Estados Unidos. USA. Anything else?
Le roi du Nord, the king of the north, rei do norte. Anything else? Algo mais? c'est tout. C'est tout? Nope. Could keep it for a minute. So I want to suggest. Eu So quero I'll put sugerir the arrow so that you'll see that this was me. colocar aqui essa seta para indicar That que the foi beast comentário meu. is a king, Quero sugerir que essa besta é not um the king of the rei, north. não o rei do norte. USA isn't sufficient, Estados Unidos não é suficiente. and it's not exactly the seventh kingdom. Não é exatamente o sétimo reino. So it's the king, Então é o rei. and we have said Nós dissemos that it's the throne que é o trono or the presidency. ou a presidência. Are we okay with that? That's what the beast is. Tudo bem com isso? So É isso que é in a the same besta. verse, Então, no mesmo versículo, at the end of the verse, it no says final dele, that diz the 10 horns que os 10 chifres receive e power reis recebem poder like kingly power. como poder real. Is that how you read it? They receive kingly power Poder como reis. O For 1 poder hour. real with durante the uma hora, beast. junto com So a they're besta, not quite the juntamente beast. com a besta. Então não são bem a besta. So we've got a king, Então temos um rei, a throne, um trono, presidency, uma presidência. and we'll use some other terms so we're all clear. Então vamos usar algumas outras palavras para I deixar think this pra is the correct isso one. mais claro. Eu acho que esse aqui é The resolute desk. That é, means the desk the table that you make decisions on. And what room is that in? o mesa. Esqueci. O escritório The Oval do Office? presidente, né, na salão oval. So all of these things O escritório are the beast. resoluto. So the Todas 10 essas coisas kings são a besta. can't be any of those. Então, os 10 reis não we're okay podem with ser that, nenhuma parte Then the dessas. woman Tudo bem? is Então, what? a mulher, então, é o quê? If you, maybe I'll do it quick unless somebody's got a quick answer. You have an answer? Who's the woman, Corinne? Quem é a mulher? le président, O So I've got the presidente. president. Trump, Trump, Anything else? une personne, voilà, une personne physique. uma pessoa física. visible person, Okay. physical person, someone who can see. Nothing else? Algo mais? No. Okay. So I'm going to say the woman is the king of the north. Vou dizer que a Not the mulher beast. é o rei do norte, Did you não know a that, besta. Corinne? Você sabia? You didn't? Não? She forgot. Oh, so Ela- that's what I'm saying. That's why I'm asking you. You did know that. Ela esqueceu. Sim, então sabia. Não? Forgetfulness is fine. Yeah. Tudo bem, Okay. esquecer That's why I was pushing to give the. acontece. I wanted the king of the north to be put in its place. Só queria colocar o rei do norte no seu lugar correto. And you said it's the president E você disse que é o presidente, né? person. Uma pessoa. What I want to suggest O que eu quero Is that- sugerir the beast plus the woman é que a equals the besta seventh. mais a mulher é igual If you're okay with ao that, sétimo reino. the combination, A combinação. which is what Daniel 2 says. The Eh. iron and the clay shall come together. O que Daniel 2 diz, né? Que
ferro e o barro You se force them juntarão, together. ou são forçadas juntas. So we know all of that. Sabemos tudo isso. And these horns, they have some kingly power for a Agora, short esses time. chifres têm, por um breve momento, têm poder como reis. So all that was verse 12. Now we're in verse 13. Tudo isso foi versículo 12, né? Agora, versículo Verse 13. 13, it says, O versículo 13 diz they have one mind. que tem uma só mente, Think né? the O same. mesmo intento, pensam o mesmo. And they shall give their power. E entregarão o So seu they have poder, independent power. ou seja, tem poder And they're going to give their independente independent power to the beast. e vão entregar o seu poder And the beast independente à besta. E a Is this besta, office of the president é or the presidency? esse ofício, né? Essa So- posição da presidência. They've got one mind. Eles têm uma só mente, They have strength. têm força And they give e their strength entregam and support a sua força e o to the seu beast. apoio à besta. We're okay with that? Tudo bem? Verse 14. And they fight. Versículo 14. They make Estes war combaterão, against the fazem, lamb. fazem guerra Who's the contra lamb? o cordeiro. Don't say Quem é o Jesus. cordeiro? Não me diga Jesus. Don't say Jesus. Jesus não. These shall make war with the lamb, Estes combaterão contra o cordeiro, the sixth kingdom. o sétimo reino. Who said the sixth kingdom? O sexto reino, perdão. Quem disse sexto reino? Christian. Oh, she's saying, not me. I didn't do that. Because verse 14 says, who wins? Porque versículo 14 diz: quem ganha? The lamb or the 10 kings? Cordeiro ou os 10 reis? The lamb. O And in the cordeiro. fight between the sixth and the seventh, who wins? E na batalha entre sexto e sétimo, quem Seven. ganha? O sétimo. In the war between the sixth and the seventh, who wins? The seventh wins. Na batalha entre So sexto we e know the sétimo, lamb isn't the sixth kingdom. quem ganha é o sétimo. Então, o But cordeiro it's a não good pode answer ser because it o comes from sexto. Revelation 13. Mas é uma boa resposta, porque vem de So, we Apocalipse have- 13. A lamb, Então temos aqui um cordeiro, and the idea that was given was it's a kingdom, e a ideia dada aqui é que é um reino, and this kingdom will win. em que esse reino So ganhará. what kingdom Então, will win that's like a reino- lamb que reino ganhará que é como um cordeiro? when the 10 kings come to make war against it? Quando os 10 reis Drum roll. vêm a fazer guerra contra ele. The movement. O movimento, Good answer. So muito they're going to bem, make boa war against resposta. us, Então vão fazer and we're guerra not into contra nós. conspiracies. E a gente não está aqui falando de So we're not about to go to court conspirações, não? A gente não está prestes or a the ir para newspapers a justiça ou This is a para as spiritual war notícias. Isso é uma guerra about their espiritual laws, sobre as their way of leis thinking, deles, a maneira and como our way eles of pensam thinking. e a nossa maneira como nós Well, pensamos. well, good. Tudo bem? We remember Vamos they're lembrar connected to the seventh kingdom, que eles estão ligados which ao is the point sétimo that Eric reino, made. que é o ponto que But we know that Eric kingdom's coming fez. down Mas nós sabemos que esse from its reino high point. cai do seu ponto alto. So we used to do lines like this. Então nós fazíamos linhas como The esta. seventh is coming down. O sétimo entra em They're declínio. going to lose when they make war
vão perder with us. quando entram em So if we're going to guerra win, contra nós. Então, quando nós, then we can do this, can't we? então, se nós ganharmos, nós podemos fazer isso aqui. We call this the lamb. Podemos chamar isso aqui o cordeiro. What are these two waymarks, please? Esses dois marcos são o quê, por When favor? when the seventh is at its pinnacle, Quando o sétimo está no seu goes to make ápice, war, ele entra and then comes down, em guerra loses. e logo ele cai e perde. LD and Second Advent. Segundo advento. so I don't know who that was. Então, Someone não sei quem thinks respondeu. that from the Sunday law, Alguém aqui disse que então, desde o decreto the seventh dominical, kingdom, a partir do I'm going decreto to cheat dominical, now o sétimo reino, eu vou and agora call it the king of the north. vou The king of the north begins to get weak. colar. O rei do norte se torna Do we believe fraco. that? Você crê nisso? Do we believe Você that acredita? this movement Nós acreditamos que este really had movimento its act together realmente estava at the preparado Sunday law? Consciously. no decreto dominical, I want to de suggest, forma consciente. I think some others had already, Eu quero sugerir that this is a close of probation que isso aqui é o fechamento da and porta this da is the second graça advent. e esse aqui é o segundo advento. Once Uma vez you take the glorious land, que você pega a terra gloriosa, then Egypt, primeiro a and terra once you're gloriosa, ruling supremely, logo Egito, e uma vez que você reina then de forma things begin to go suprema, bad. logo as coisas começam a What the universe ficarem begins to see ruins. E o que o universo is that the começa a laws, enxergar é que as the leis, systems of governance os sistemas de that the governo seventh operates sobre os in quais, dentro dos quais o are sétimo not fit for opera, purpose. não são And apropriados. on the other hand, E, I say this by faith, eh, the universe por looks at outro lado, us digo isto em fé, and says, look at o, them, o universo olha para look at nós their e laws, dizem, their rules olha of para governance, eles, olha para as they do leis it properly. deles. A maneira como governam, They eles estão treat fazendo isso de people forma the right certa, way. estão tratando as pessoas da And so forma correta. this is a spiritual war Então, isso aqui é uma guerra that the lamb espiritual wins. que Then it o says, cordeiro ganha. verse 16, E logo, the 10 versículo horns, the 10 16, kings, os 10 chifres, os 10 reis, this is 16, 16. the 10 kings Os 10 reis hate odeiam who? a quem? Not the beast. Não a besta, 16 doesn't say the beast. aborrecem, não? The woman is whom? A mulher é quem? King of the north, Rei do Norte, president, presidente, not the Oval Office. não o So they salão oval. get to a place Então, where they don't like the president anymore. eles chegam a um lugar onde já não Then look at gostam this, do the same presidente verse. e What will they do? no mesmo versículo, o que farão? You can all see what they do, Todo mundo consegue ver o que vão fazer. but I just want to go back in our thinking. Mas eu quero voltar um pouco no nosso In raciocínio. verse 12, it says, No versículo 12 diz,
they get kingly power receberão somebody. poder como reis. Recebem And de then it alguém. says in verse 13, E em 13 diz, they give their power to the beast, entregarão o seu poder to the à presidency. besta, à presidência. So Então, they have power. eles têm poder, And in verse 16, e em they will 16 use that power that they eles have vão usar este poder que eles têm to do what? para fazer o quê? To kill the woman. Para matar a mulher. If they're going to use their power to kill the woman now in 16, Se eles usam o seu poder para matar a mulher agora, em what were they 16, doing before with their power? o que estavam fazendo antes com o poder deles? Yes, supporting the woman. Apoiando Verse a 17 mulher. says, Versículo 17 because diz, God's put it into their heart to do this, Deus tem posto em seu coração que to cumpram, give their kingdom to the beast que deem a until besta o seu prophecy is reino fulfilled. até que se cumpram But when do you a think prophecy is profecia. going to be fulfilled? E a profecia é cumprida quando? When is the fulfillment of prophecy? Quando é o cumprimento da profecia. When this movement Quando este movimento gets its house in order. consegue ter In a English, sua get your casa act together. em ordem, não? And when is that, Christian? Quando isso You have your acontece, hand up? consegue se resolver, né? Assim, Before the second advent. dá um jeito. Close of probation. Antes do segundo advento, It's right here on the board. It's the close of probation. It begins. é aqui no quadro, no, no fechamento da porta da graça, So if we começa. put, this was meant to be a quick answer, by the way. This is the quick version. Isso é a resposta rápida a propósito. Because we haven't answered the question yet. A gente não respondeu a pergunta ainda. Who are the 10 kings Agora, quem são os 10 that reis have all these characteristics? e sobre os quais vocês têm todas essas características? Now, who do you think it is that we've given some details? Agora que vocês já sabem detalhes, quem vocês acham quem são If os you're 10 online, reis? they're all having a conversation. Para vocês online, está tendo uma discussão aqui. And the answer. E a resposta? Corinne's going to give us the answer. She's going to answer her own question. Les départements qui travaillent avec le bureau ovale, les agences, The agencies who are working with the Oval Office. Então, So, as hope everybody got secretarias that que online. cooperam com o Salão Oval. Whether Corinne is right or wrong, Estando ela correta I ou don't know your name, não, but whether my friend was right or wrong, que seja que meu amigo aqui estava what you can correto ou begin não, to see o que vocês without me giving any começam a ver, explanation, sem eu dar explicação nenhuma, there is beginning to be a shift, é que está começando a a ter change uma mudança in the Adventist way of thinking na transição da maneira in the adventista minds de of pensar members. entre a Because if you ask an mente dos Adventist who membros. those 10 kings are, Porque se você perguntasse a um adventista que são esses 10 reis, they won't even think. They'll just tell you straight away, it is the. eles nem vão pensar, vão responder logo que são. They'll either give you Europe Ou vão te falar or Europa, the UN ou Nações or Unidas, all the world, ou o mundo todo, which is the UN. que é as Nações Unidas. So there's been a seismic shift Então, houve uma mudança in the thinking of the movement decisiva no that this is not some modo de pensar UN do
movimento. European conspiracy. Que isso não é alguma conspiração das Nações It's not about the Unidas world. e não é sobre o mundo. This is something that's happening in the glorious land É algo que acontece na Terra Gloriosa, that first supports this seventh kingdom and then withdraws that support. que primeiro apoia este sétimo reino e logo retira o seu Now, apoio. Corinne said, Corinne disse, I'll rephrase her words, eu vou reformular as palavras dela, it's all the thing that's underneath the presidency. e todo esse aparato que está debaixo da We presidência, might call it the whole of the executive branch. todo o ramo executivo. But if you read the Mas, verses, se você ler says os these versículos, people behave like they're kings. diz que estes And as you know pessoas se comportam that como reis, most of the infrastructure there in the glorious land do not behave like kings. que a maioria da infraestrutura da Terra Gloriosa não se comporta como reis, Maybe princes, talvez como príncipes, maybe high society. talvez como da sociedade But to alta, be like a king, mas para ser como you have to rei, be quite high up. você precisa estar bem lá em cima. So who's quite high up Então, quem está bem lá em that cima, first supports que primeiro apoia the woman a mulher and then says, e logo diz, we're no longer going to support you. And all you agora have to do is ask why. já não vamos apoiar você. E What você precisa drives apenas all perguntar humans? por quê. O que impulsiona ou Only motiva two things: todos os humanos? Greed. Duas coisas. Avareza, greed avareza and fear. e medo. So just factor in Então apenas calcule greed and fear avareza e are medo what drives people. são o que motivam as pessoas. That's why they supported the woman first, and that's why they're going to withdraw their support. É por isso que apoiaram a mulher no começo e depois retiram o seu apoio. We won't say they, we'll say it. É, This entity, this thing, esta entidade, essa these coisa, 10 kings, esses 10 reis, because of greed and fear, por causa de avareza e they will support and then medo, withdraw. vão apoiar e logo retirar o And seu they are apoio. connected to the presidency. E sim estão ligados à presidência. Now, any thoughts? Agora, algum pensamento? Because we've gone from the world to the glorious land, so we're on the right track. Então a gente Yeah? transitou de mundo para terra gloriosa, então a gente está no caminho certo. Before she gives her answer, Antes dela dar a resposta, I just want us to see, eu quero que nós even vejamos, if we're wrong, mesmo se nós estivéssemos some other teacher corrects us, equivocados e algum outro professor nos corrige, we should know that we're on the right path. a gente deveria saber que a gente está no caminho certo. Plus, I want you to see how easy that was. Mas quero que vocês vejam If you como isso just foi use fácil. everything we know about what's Se going on in você the world, apenas usa tudo aquilo que nós sabemos que acontece no mundo, what the symbols mean, o que os símbolos significam and how things work, e como as coisas funcionam. sprinkle with some rules, methodology, Junta isso com algumas regras e metodologia. can you see how easy this was? Vocês veem como isso foi Even if we're fácil, slightly wrong, it doesn't matter. mesmo se for levemente errado, Christian. não tem problema. Who do you think this thing is? Cristiano, quem Ten você kings. acha que são esses 10 reis, essa coisa? J'ai plus envie de donner ma réponse. Oh, I thought you were going to say something. Oh, wherever you want to say. If it's something else, sorry, I misunderstood. Just speak. Pode falar. Eu entendi errado. Whatever you want to say. Pode falar o En que fait, queria je dizer. pensais à son équipe, au responsable de département. Mais quand il parle de cette chose, ça me...
Do your best. In fact, I was thinking about the responsibles of his team. Eu estava pensando nas pessoas responsáveis da Le board. equipe dele. I was thinking about his board. É, o gabinete dele, não? So you mean the president's board? Yes, the president's board, O, the cabinet. o gabinete do Cabinet. presidente. Yeah, the cabinet. So does the cabinet behave like kings? Então, será que o gabinete se comporta como reis? Definitely, yes. Sim, certamente sim. She said yes. Ela disse que sim, Because some people said no. mas algumas pessoas disseram que não. Why do people think no? Why do you think yes? Por que você acha que sim? Yeah, you said yes. Você disse que sim. Ils ont le pouvoir. Because they got the power. Porque eles têm o poder. They're all powerful, Sim, são poderosos. and that power was only given to them for a short while. E esse poder foi lhes dado por um breve 1 hour. momento, 1 hora. 1 hour is 1 hora é oh, we didn't do that. I'll just put that one in. 1 hour Vou colocar aqui is apenas not 15 1 hora, days, a bit more than 15 days. é mais que 15 dias, não? It's at least 2 years. No mínimo 2 anos. It's a Sunday law. O decreto They're given dominical. power for one short time period. Eles recebem poder por um breve período de tempo. And then they realize E logo percebem things are going bad. as coisas estão And now they've got to protect É. themselves. dando errado. And E so agora they're going to precisam- withdraw their support. Estão precisando se proteger a si Because mesmo, of assim. fear. Então vão retirar o seu apoio And greed. devido ao So we run out of medo time. e avareza. As I said, Como eu disse, né? it's Porque not esse tempo acabou. important Não é importante if it's the cabinet, se é o gabinete, if it's a bit more than the cabinet, se é um pouco mais que, if it's the O whole of the gabinete. Republican Party. falei, avareza é What we've ganância. been able to Gente, do- desculpem. O que conseguimos fazer? With all the clues that we've been given, Com todas as dicas, is identify really closely who those 10 kings are. chegamos bem próximos a Because identificar they're quem são all os 10 reis, closely connected. porque são todos ligados proximamente. Whether it's the cabinet, small, the Sendo Republican Party, bigger, o gabinete, não, pequeno, ou o or Partido the executive Republicano branch, which is maior, even bigger. ou o ramo executivo, que é até maior. They're all facets of the same thing. São facetas da mesma coisa. So I hope that question Então, espero que and the way we approached it was helpful, essa pergunta e a maneira como a abordamos tem so that we sido can see, eh, because we de did it ajuda. together, de ajuda. Que with just possamos a ver few clues que com algumas and using poucas our existing dicas understanding e com nossa compreensão of those existente symbols. sobre esses And there was a lot of work símbolos. that was done to understand them. I realized that. E sim, houve muito trabalho feito, né, para chegar a So I definir know we're esses standing on símbolos. the shoulders of others before Yeah. us, Então agora estamos em cima dos ombros de but outros collectively we could que vieram really answer this antes, question mas assim, em conjunto, quite realmente accurately. conseguimos responder essa pergunta So I hope de uma we forma enjoyed bastante that precisa. exercise and answered that very important question. E espero que vocês gostaram desse exercício e que conseguimos responder essa We expanded pergunta on it a little bit, bastante importante. and hopefully we all enjoyed the exercise, if nothing else. Espero que todo mundo tenha desfrutado desse exercício.
If there's no important questions, I'm ready to close. Se não tiver mais nenhuma pergunta importante, podemos encerrar Ok. aqui. Encerramos? Yes. All board work that I do, sometimes it takes me a little bit of time. Tudo que eu faço aqui no quadro branco Is all posted online. é tudo postado online. Access to it is on the media broadcast. E o acesso vocês encontram no fórum do Media And there's a Broadcast. file that contains all this information. E lá tem um arquivo onde You vocês just need vão someone encontrar who's familiar with it to todas explain essas that to you, informações. how Você to só access it. precisa procure alguém que saiba explicar isso para There's vocês. several people even in this room that could do that for you. E aqui mesmo, agora, tem várias pessoas que poderiam fazer isso. But for those of us here, I'll put the board work for this camp on the camp forum. Eu vou disponibilizar esse quadro branco. Of this question? So the question was, who are the 10 kings that have not received kingdom? Então, a pergunta foi: quem são os 10 reis que And what não does it receberão mean that they reino? rule for 1 hour with the beast? E o que significa que reinarão com So a we besta built por that uma hora? model Então, a gente construiu esse modelo using our existing understanding usando of who the nosso beast and the conhecimento woman were. existente sobre a besta e a So mulher. that was a big piece of work that others have done for Isso us. foi um grande pedaço de trabalho que outras pessoas fizeram por nós. And we'll understand that the beast is the presidency and the woman is the president. E nós entendemos que a besta é a presidência e a mulher é o Together, presidente. They Juntos, make the seventh kingdom. compõem o sétimo reino. And then we looked at verse 12, Logo olhamos para versículo 12, verse 13, and verse 16. versículo 13 Even though it appears that we did it casually, we looked very carefully at the e word 16. Mesmo que talvez tenha parecido que a gente fez isso de and we forma picked up meio key casual, a thoughts from them. gente pegou palavras bem importantes, chave, e a gente And once extraiu we had pensamento-chave. E uma That vez que the a gente lamb wasn't entendeu Jesus, que o cordeiro não but that it é was this Jesus, movement, mas que é este movimento, we could begin to create a structure conseguimos construir uma estrutura of when these kings do this sobre terrible deed, quando esses reis cometem that they backstab their friend. este ato terrível, quando And we explained why they do that. atacam pelas costas o seu amigo. E a gente We explicou, explained that the hour o of porquê. ruling has to be before that. e a gente explicou que a hora do reinado tem que ser We didn't antes. explain, A gente não so I'll add explicou, this as an extra. mas eu vou There is a acrescentar isso symbiotic como relationship between the extra. kings, the beast, and the woman. mas há relacionamento simbiótico entre o rei, besta e mulher. If you kill the woman, Se você matar a mulher, it's like condemning yourself to death. é como condenar-se a si No mesmo à woman, morte. No king, Sem mulher, the não 10 há rei, horns die as well. e os 10 chifres morrem também. They end up destroying themselves. Acabam The destruindo a whole si system mesmos. collapses. Todo o And that's what's shown on the board sistema acaba colapsando. Isso que está no quadro. by that downward arrow. Através dessa seta aqui We didn't aponta para discuss baixo. Nós não that the discutimos 10 kings are part of the seventh kingdom, que os 10 reis são parte do But they are. sétimo reino, mas são. so if that's true, you can see why you kill the kingdom, you kill yourself. Então, se você entende isso, entende por que se você mata We discussed reino, about the você mata a si spiritual mesmo. warfare that's going on.
A gente discutiu a batalha espiritual que está We don't acontecendo. just need to understand that the kingdom falls, we need to know why. A gente não precisa entender que o reino It's because cai, of the laws mas that they precisamos have. entender o porquê que ele cai, por causa das And leis que eles têm. Based upon not just what we spoke about now, but what we discussed earlier, E baseado naquilo que conversamos mais cedo, we can see what a successful movement looks like, podemos ver com que se parece and we can see why this movement, the movimento Lamb, will bem-sucedido. succeed and win. E podemos ver porque Not este about our movimento, individual o salvation. Cordeiro, vai ganhar, e não é When sobre the a nossa universe looks salvação and compares and individual. contrasts, E o universo observa e it can say compara e contrasta. that's O a universo dangerous pode kingdom and dizer: this is a safe one. este é um reino perigoso e When este é um people say reino this is not a safe seguro. kingdom, E se as pessoas dizem you que can este see reino não é seguro, that podem ver either everything we're teaching is error, que ou tudo que nós ensinamos é erro, and this is just a fairy tale, e que isso é apenas uma conta de or fadas, those people who believe this movement is not safe ou que essas pessoas que acreditam que esse movimento não é seguro are blind estão to the cegas plan of salvation. com o plano de Let's salvação. pray. Oremos. Holy God, Santo Deus, as we have studied together this week, ao termos estudado essa we have grown semana closer juntos, temos nos to one aproximado another uns aos and outros closer to you. e mais junto We've a been Ti. able to understand each other better, Temos conseguido nos entendermos the melhor beauty and uns aos power outros of coming to a camp meeting. e entendemos melhor também a parábola We bonita also thank you de se that you have been juntar with na us, reunião campal. Obrigado that you por have tudo que tens guided and feito para directed our conosco, studies, que tens guiado e direcionado nossos estudos. and not only have you made our study time together enjoyable, Não somente tem sido agradável nosso tempo de estudo junto, but you've taught me mas também things I hadn't understood before. tu me ensinou I pray coisas, that others ensinaste also have learned. coisas que eu não entendi antes. We thank you for the work that's being done here in this Obrigado pela island, obra que está sendo feita aqui nessa ilha, for the dedication and commitment of the ministry, pela dedicação do ministério, o comprometimento and for the support that the members give. e pelo apoio que os membros dão. Bless the Lamb. Abençoa o Bless Cordeiro, this movement, abençoa o and may we fulfill your movimento, will, que possamos cumprir com a tua not only vontade, for our sakes, não apenas because we do want to go to por heaven, nossa conta, mas porque sim but for queremos ir your ao céu, sake. mas In Jesus' name. por causa de ti. Amém. Em nome de Jesus, amém.